Bom, nesse episódio 3, nós vamos falar sobre a quantificação de taxas evolutivas. Aqui, antes de começar uma explicação, né, quando eu estou falando de taxas evolutivas, toda essa aula sobre taxas de evolução, nós estamos o tempo todo falando sobre evolução morfológica, né, evolução do ponto de vista fenotípico, especialmente considerando o que a gente observa no registro fóssil. Tá? Então é o que a gente consegue observar isso daí. Existe toda a área de evolução molecular, tá certo, gente? Taxa de evolução molecular. Isso já é outro assunto que nós já tratamos, né? Nós falamos já sobre taxa de evolução molecular ser dirigida pela deriva genética, ser uma evolução preponderantemente neutra, né? Isso daí leva as ideias do relógio molecular. Então, assim, tudo isso todo esse assunto, né, de evolução molecular e de taxa de evolução molecular é completamente diferente das taxas que nós estamos falando aqui, aqui nós estamos medindo taxas de evolução fenotípica, evolução morfológica, principalmente dos organismos que a gente consegue acompanhar no registro fóssil, ou mesmo espécies atuais, como a gente vai ver nesse episódio aqui, alguns exemplos de medidas de taxas, tá bom? Então, para a gente medir taxa evolutiva, né, essa taxa de evolução morfológica que a gente está falando, a gente precisa de um organismo de um conjunto de organismos, né, com um registro fóssil muito bom. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. Então, a gente vai ver, como exemplo, né, os cavalos. Tá? Os cavalos, principalmente na América do Norte, eles têm uma diversidade grande, eles têm uma fossilização muito boa, né, são mamíferos, são organismos de grande porte, então, que tem ocorrendo em ambientes que são favoráveis à fossilização, e assim por diante. Então a gente tem um registro muito, muito bom, especialmente, né, claro, algumas partes se fossilizam melhores que outras, né, e uma parte que é melhor, né, dos mamíferos são os dentes, tá? Porque os dentes são aquela estrutura mais resistente que sobrevive mais no registro fóssil. Então, às vezes tem muitas espécies que são conhecidas só pelos dentes, né? Você só tem um dente ou alguns dentes para descrever aquela espécie. Então, de qualquer maneira, o cavalo tem um ótimo registro fóssil, você tem vários táxons extintos, né? Tem os cavalos recentes também, né? Mas você tem vários táxons extintos ao longo do tempo, você tem um bom acompanhamento desses táxons ao longo do tempo, o tipo de ambiente que eles estavam, né? A gente tem as mudanças todas no tamanho, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouco, os cavalos hoje são muito maiores que no passado, todas as mudanças associadas à alimentação, à mastigação, aqui vocês estão vendo, né, uma mandíbula muito mais robusta, muito mais alta, uma dentição muito mais especializada, como a gente vai ver daqui a pouco, e a redução dos dígitos, né? Então os cavalos tinham mais dígitos no passado, foram perdendo os dígitos laterais, até que atualmente os cavalos, na verdade, eles caminham em cima de um dedo só, tá? Aqui está mostrando bem essa transição, né? Então os dígitos de um cavalo antigo, lá do Eoceno, eles eram pequenos, finos, né? Então, todos os 5 estavam presentes, tá certo? E à medida que o tempo foi passando, foi havendo um aumento, principalmente do dígito central, e uma redução, uma atrofia dos laterais, tá certo? Levando à situação que a gente tem hoje de um cavalo com um dedo só, basicamente, apoiando no chão, tá? As mudanças nos dentes, né? Aqui a gente tem uma vista oclusal dos dentes, né? Ou seja, isso daqui é a superfície do dente que entra em contato com o outro dente, né? De cima. E aí a gente acompanha um aumento muito grande na complexidade das cúspides e dos lofos, né, que são essas lâminas, né, essas curvas aqui, elas formam lâminas. A diferença de desgaste, né, do esmalte da dentina faz com que fique com essas lâminas. Assim, essas lâminas são muito importantes para alimentação, porque elas são muito abrasivas e acabam triturando bem a parede vegetal. Tá? Então, e outra tendência que a gente vê muito nítida é a coroa do dente, né? Então a coroa do dente de um cavalo do Eoceno é assim, parecida com a nossa, né? Uma coroa pequena, raízes, e à medida que o tempo foi passando, a coroa foi aumentando e as raízes foram desaparecendo, né? Então você tem um cavalo hoje em dia, por exemplo, com um dente enorme, muito alto, com uma raiz aberta, né? Com crescimento constante, tá certo? Isso tudo tem a ver com a dieta, né? Então aqui nesse gráfico aqui a gente está vendo, a gente tem vários gêneros de cavalo ao longo do tempo, né? Algumas possibilidades de conexões de parentesco entre elas, não é um cladograma, né? É só um diagrama representando isso, mas aqui ele mostra os pastadores, que são os grazers, que são esses recentes, né? Um cavalo hoje em dia ele é um pastador,
Mas os cavalos no passado, eles eram browsers, né? Eles eram podadores, então eles se alimentavam de folhas, não de gramíneas, mas de folhas de arbustos e de árvores, tá certo? Então, durante todo, né, o Eoceno, Oligoceno e Mioceno, os cavalos eram, durante o Mioceno já começaram a surgir cavalos pastadores, né, com a ampliação das gramíneas também, né, o aumento da área das gramíneas, e no Plioceno até o tempo atual, os cavalos são todos pastadores, tá? Então, houve uma mudança na dieta que tem a ver com aquelas mudanças no dente que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? Isso aqui é o Iracotherium, que seria esse cavalo mais antigo, né, do tamanho de um cachorro, mais ou menos, bem pequenininho. Então, aqui mostra, ao longo dos milhões de anos no eixo X, as mudanças no tamanho corporal do eixo Y, né? Então, enquanto um cavalo atual hoje, né, tem, sei lá, quase meia tonelada, um cavalo lá do Eoceno tinha, né, 20, 30 quilos, mais ou menos, tá certo? Então a gente vê, isso daqui são vários, né, gêneros de cavalos plotados ao longo do tempo, você vê que ao longo do tempo tem uma tendência de aumento do tamanho, tá? Mas com exceções, né? Por exemplo, o Nanipus é um cavalo que ele é pequeno, apesar de ser quase, né, do Pleistoceno, ele é um cavalo ainda pequeno, então você tem uma tendência geral de aumento, mas você tem cavalos pequenos aqui, ainda, né, quase recentemente, tá? Bom, então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai medir, então? Aqui a gente vai aprender a medir uma taxa evolutiva, né? Quantificar essa taxa evolutiva. Para saber se a taxa evolutiva aumenta, diminui, é constante, não é, a gente precisa medir, tá? Então, vamos usando os cavalos como exemplo, a gente vai pegar, então, aqui a visão oclusal do dente, tá? A gente pode fazer várias medidas, né? Então, aqui, por exemplo, vamos dizer, o comprimento do dente, que seria essa daqui a primeira, a largura, o tamanho dessa cúspide aqui, tá certo? Isso daqui seria a altura do dente, né? A altura da coroa do dente, tá certo? Aqui a gente tem dois exemplos de fósseis de cavalos, Mesohippus e Pseudiparium, tá certo? Esse daqui, né, a dentição superior. Esse daqui tem entre 37 e 29 milhões de anos, esse daqui tem entre 13 e 5 milhões de anos, tá? Então esse daqui é mais novo. Eu botei aqui uma medida, né? Então vamos pegar essa medida aqui, ó, do comprimento do dente, tá? Então vamos pegar, sei lá, o primeiro molar aqui, vamos pegar o primeiro molar, vamos pegar o primeiro molar. Aí nós vamos medir o comprimento desse dente, tá? Nos dois cavalos. Então vamos dizer que aqui deu 15 milímetros e aqui deu 10 milímetros, certo? Essa medida aqui nesses dois dentes. Então botei aqui, ó, X1, 10 milímetros, X2, 15 milímetros, tá certo? O X1 é desse mais antigo, o X2 do mais recente, tá? Como que a gente poderia calcular a taxa de evolução? Basicamente, se a gente pegasse 15 milímetros e 10 milímetros, qual que é a diferença? 5 milímetros, tá? Vamos supor que tenha passado 10 milhões de anos entre esse fóssil e esse fóssil, tá? Então, se mudou 5 milímetros em 10 milhões de anos, seria 0,5 milímetro por milhão de anos. Isso é uma taxa de evolução, tá? Mudança no dente de tanto por milhão de anos, tá? Uma taxa precisa de um tempo embaixo, tá? Então, essa é uma maneira de fazer isso. O que nós vamos fazer é quase isso, tá? Só tem uma diferença, tá? Que nós vamos, na verdade, logaritmizar essa medida, tá? Então, o cálculo da taxa é o que nós fizemos, né? Então, esse daqui, o x2, né, menos o x1, né, o 15 menos 10, foi o que a gente fez, só que eu vou usar o logaritmo natural. Para que eu vou usar o logaritmo, né? O que acontece? Em biologia, a gente acaba usando muito essa logaritmização. Por quê? Para compensar pelo problema que a gente fala de escala, tá? Por exemplo, aqui, você vê que a altura do dente, tá? Ela pode chegar a 10 centímetros ou mais no cavalo, certo? E você pega essa medida aqui, ó, que é a largura dessa cúspide aqui, que é uma coisa de poucos milímetros, tá? Então pensa bem, pensa numa mudança de 1 milímetro, tá? Essa cúspide que tem 1 milímetro, se ela ganhar 1 milímetro, ela vai dobrar de tamanho, ela vai ficar o dobro do tamanho que ela era, uma mudança de 100%, tá? Já um dente que tenha 100 milímetros, né, 10 centímetros, se ele ganhar 1 milímetro, ele vai aumentar 1%. Praticamente nada, né? É muito pouco, tá? Então, uma mudança de 1 milímetro numa cúspide muito pequena é absurda comparada com uma mudança de 1 milímetro num dente, tá? Então, para resolver essa diferença de escala que a gente fala, a gente usa o logaritmo. Quando a gente logaritmiza, essa pequena mudança de 1 milímetro, ela fica proporcional nos dois. Porque quando você logaritmiza, você basicamente aumenta as diferenças para os números menores e reduz a diferença para os números maiores. Tá? Então isso é muito útil. Então se você está comparando, por exemplo, o tamanho de vários organismos, né,
pensa, né, numa formiga, num elefante, num rato, né? Bom, 1/10 de milímetro é extremamente relevante para uma formiga. Para um elefante, dependendo, né, do tamanho do elefante, é nada, é insignificante. Né? Mas quando você logaritmiza, você passa a ter essas proporções sendo consideradas. Aquela medida, né, a medida da formiga de 1 milímetro vai ser equivalente a uma medida de 1 centímetro ou de 10 centímetros para um elefante, por exemplo. Tá? É só essa a razão da gente logaritmizar, tá? Mas a fórmula é basicamente a mesma. Eu vou subtrair esse desse e vou dividir pela diferença de tempo entre eles, tá certo? E aí eu vou ter uma taxa de evolução. A única diferença é que eu vou logaritmizar, usar o logaritmo natural na base E, né, 2,17, para esses números aqui, tá certo? E aqui é o ΔT, né, que é a diferença de tempo, tá? Bom, o ΔT eu simplifiquei aqui, né, porque aqui tem a variação de 37, eu botei a média, que é 33 milhões de anos, aqui eu botei também a média, que é 9 milhões de anos, então o ΔT é 24 milhões de anos, tá certo? Então, e a medida é 15 menos 10, tá? Então, 15 menos 10, a mais recente menos a mais antiga. Isso é importante por quê? Porque eu vou ter uma ideia se aquela medida está aumentando ou diminuindo, tá? Quando eu subtrair a mais recente pela mais antiga, se eu tiver um número positivo é porque aumentou, se eu tiver um número negativo é porque diminuiu, tá? Então, sempre a mais recente menos a mais antiga, tá? O ΔT, na verdade, é o contrário, né? O tempo mais antigo menos o mais recente, porque senão vai dar um número negativo, tá? Então, beleza. Então, você faz o log de 15, log natural de 15 menos o log natural de 10 dividido por 24. Essa vai ser a nossa taxa, tá? Então, eu tenho esses valores aqui para o logaritmo natural dividido por 24. Eu teria um R, né, uma taxa de evolução de 0,0169 Darwin, tá? Darwin é a unidade de medida, né? Foi o Haldane que criou essa unidade. É a unidade de medida quando ela é medida usando essa fórmula, né? A diferença do logaritmo natural em milhões de anos, tá? Tem que ser sempre representado. O eixo, o denominador aqui tem que ser milhões de anos, tá? Poderia ser milhares, aí você teria que converter, botar, né, 0, alguma coisa para ficar em milhões de anos. Então, o Darwin é esse daqui, 0,0169 Darwin. Tá? É uma unidade de medida chamada Darwin. Bom, beleza. Agora, primeiro, ela é positiva, né? Então isso indica que esse dente aumentou de tamanho, tá? Se a gente fizer isso para várias medidas, tá? Eu tenho essa tabela aqui. Então, pegando todas essas medidas do dente, tá certo? As 4 medidas do dente, para várias espécies de cavalos de períodos diferentes, né, comparados, eu tenho esses valores aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, é a medida que eu mostrei anteriormente, que é essa primeira aqui, essa é a segunda, que é a largura, essa é a cúspide, e essa daqui é a altura do dente, tá? Esse é o ΔT, então eu peguei cada espécie e comparei com outra, né? Então, eu peguei essa, comparei com essa. Então, é sempre uma comparação par a par. Aqui é o ΔT, a diferença de tempo, tá? E aqui são os valores em Darwins observados para cada uma dessas medidas, tá? Bom, primeira coisa quando a gente bate o olho nessa tabela, que a gente percebe, é o seguinte. Os números são primordialmente positivos, tá? Você tem alguns números negativos, mas a grande maioria são números positivos. Isso daí reflete o quê? Aquela ideia que eu falei de que números positivos indica crescimento, número negativo indica diminuição. Né? Em geral, os cavalos aumentaram de tamanho. Então, no geral, quando a gente compara vários cavalos, a gente vê que, na grande maioria dos casos, as comparações levam a um aumento de tamanho. Tá? Mas, em alguns casos, levam a diminuição. Outra coisa que a gente observa é o seguinte, os números são muito baixos. Tá? Você vê que alguns são, né, insignificantes, né, o 0,004, né, você vê, olha as médias aqui embaixo, 0,045, 0,047, 0,060. A única que é um pouquinho maior é essa última aqui, que é 0,1 Darwin, tá? De qualquer maneira, são números muito baixos, certo? Aí vem a pergunta, né? Será que isso é uma característica da evolução? Será que a evolução, se a gente calcular dessa forma, vai sempre ter números baixos? Ou será que a gente vai obter números maiores? Será que é uma característica dos cavalos evoluir numa taxa baixa? Será que essa taxa é baixa? Será que essa taxa é alta? Será que essa taxa é... Né? Para a gente saber se a taxa é alta, baixa ou não, a gente tem que ter ideia, né? A gente tem que comparar. Então, o pessoal vai fazendo várias medidas, né, para ter uma ideia. Né? Então, outros exemplos aqui, para vocês terem uma ideia, capacidade craniana no gênero Homo, né, ela aumentou 442 milidarwins, né, que o milidarwin seria 0,442 darwins, tá? Então, ou seja, é um número
alto comparado com os números que a gente viu na tabela anterior, né? Você vê que o maior número, a média maior aqui, que foi essa daqui, né? Os maiores valores aqui foram 0,339, né? Um valor alto. Acho que foi o maior valor aqui, 0,339, 228, 339, né? Ou seja, né, esse valor aqui é um valor relativamente alto, ele é mais alto do que os valores encontrados lá, tá? De fato, quando a gente observa, né, a gente plota, né, a capacidade craniana ao longo do tempo, a gente vê não só do gênero Homo, mas dos outros hominídeos, você vê que tem um aumento da capacidade craniana, tá? Então os crânios ficam maiores, né, a gente percebe isso, a gente sabe disso, né? E a gente pode calcular de outra forma também, né, um aumento de 850 para 1.330 centímetros cúbicos em 1 milhão de anos, tá? Isso daí, no caso, né, de Homo, né, isso daí indica um aumento de mais ou menos 0,01 centímetros cúbicos por geração, né? Isso daí é bastante, né? Por geração, né? Parece um número alto até, né? Vamos pegar outro exemplo, né? Aí é um exemplo diferente, que não é nem usando o registro fóssil, é usando um bicho atual. O pardal, ele foi, né? Essa é a área de distribuição original do pardal, e ele foi introduzido em várias partes do mundo, né? América do Norte, do Sul, África e sul da África e Austrália e Nova Zelândia, tá? E aí, na América do Norte, isso foi muito bem acompanhado. Eles foram introduzidos no começo do século XX, né? E aí foi acompanhado a taxa de mudança no tamanho do corpo, por exemplo, né? E a taxa que foi calculada é de 100 Darwins, tá? 100 Darwins, ou seja, muito mais alta do que as taxas que a gente está falando agora, que são na base de 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa a 0, alguma coisa, tá? Então você vê aqui que você tem uma taxa muito alta, tá? Agora, aqui não é um registro fóssil, aqui nós estamos falando de uma coisa recente, de uma coisa atual, né? O intervalo de medida aqui foi 100 anos, tá? Diferente, lá nós estamos falando de milhões de anos, tá? Bom, quando a gente compara, então, né, o Gingerich, né, foi um autor que ele resolveu analisar essas taxas evolutivas e compará-las, né? Então ele pegou vários trabalhos, vários experimentos, né, 521 medidas diferentes de vários experimentos, né, várias amostras diferentes de vários organismos, né? Ele dividiu em experimentos de seleção, tá? Seleção artificial, por exemplo, né? Então, quando você manipula uma espécie para ela mudar, a gente espera que as taxas sejam muito altas, tá certo? Porque você está forçando, né, aquela característica. Colonização, que seria o caso do pardal, por exemplo, né, que é uma espécie que coloniza ou voluntária, né, por conta própria ou levada pelo homem um novo local. A gente espera que tenha uma taxa mais alta, talvez em função desse efeito do fundador, dessa, né, questão até da especiação peripátrica, desculpa, né, o efeito do fundador. E aí ele comparou mamíferos pós-pleistocênicos, né, recentes, né, do Holoceno para cá, fósseis de vertebrados e invertebrados, separou vertebrados e invertebrados e também juntou os dois aqui, tá? Então seria do Pleistoceno para trás e uma combinação de todos eles, tá? O que a gente observa aqui, gente? Olha só, aqui é a taxa de evolução em Darwins, tá? Variou nos experimentos de seleção de 12 mil Darwins a 200 mil Darwins, tá? São taxas estratosféricas, tá? A média foi de quase 60 mil Darwins, tá bom? Isso foi medido em experimentos que duraram entre 1 ano e meio e 10 anos, ou seja, é um tempo muito curto, tá? Uma média de 3,7 anos. Os experimentos de colonização variaram de 0 a 79 mil Darwins, tá? A média foi 370 Darwins, ou seja, números muito altos. Não tão altos quanto esse, mas muito altos, tá? Foram colonizações que ocorreram nos últimos 70 aos últimos 300 anos, tá bom? A média foi 170. Mamíferos pós-pleistocênicos, a gente tem 0,11 até 32 Darwins, também um número relativamente alto, tá? Uma média de 3. Foram medidas em intervalos de 1.000 até 10 mil anos atrás, tá? Já quando a gente pega o registro fóssil, a gente tem uma taxa que vai de 0 a 26,2 Darwins, tá? Mas a média é 0,08. Aqui você já tem números, 0,07, 0,08. Ou seja, não houve uma diferença entre invertebrados e vertebrados. Então, você tem uma taxa aqui, a média aqui, muito próxima do que a gente observou lá nos cavalos, tá? Isso foi medido entre 8 mil anos e 350 milhões de anos, certo? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que, à medida que a gente aumenta o intervalo de tempo que mede, as taxas vão ficando menores. Se a gente mede um intervalo curto, a taxa é muito grande. Se a gente vai aumentando o intervalo, a taxa vai ficando menor, tá? Isso pode ser visualizado muito claramente nesse gráfico, né, que é basicamente aquela tabela em uma forma de gráfico, tá? Aqui você tem as taxas, né,
logaritmizado também. Aqui você tem os intervalos das medidas, tá? Então, quanto maior o intervalo da medida, menor a taxa, uma relação negativa, uma correlação negativa. E aqui são os experimentos feitos, os experimentos de seleção artificial, aqui são as colonizações, e aqui é o registro fóssil, aqui dos mamíferos pós-pleistocênicos e aqui dos outros, tá certo? Então você vê que existe exatamente essa tendência, né? E tem uma pergunta, né? Por que isso? Por que quando a gente mede num período menor, você tem taxas maiores do que quando você mede em períodos maiores? Provavelmente por causa da oscilação, né? Então, se você pega, por exemplo, vamos pegar tentilhões de Galápagos, tá? Então, nós estamos aqui numa observação num período muito recente, né? Num experimento, né? Então, quando você observa, por exemplo, a mudança no tamanho do bico em função das sementes, você consegue observar diferenças de um ano para o outro. Você consegue observar diferenças relacionadas aos eventos de El Niño, por exemplo. Então, sementes menores levam a bicos menores, sementes maiores levam a bicos maiores. Isso a gente consegue observar ao longo de anos, né, de poucos anos, tá certo? Então você consegue ver que o bico muda com o tempo. Tá? Mas, se você olhar de um ano, comparar um evento, né, de El Niño com o outro sem El Niño, com a diferença de poucos anos, você pode observar uma diferença no tamanho do bico. Tá? Mas se você deixar mais tempo, o que vai acontecer? Esses efeitos eles podem até se anular, porque ele vai mudar no El Niño, depois vai voltar, depois vai mudar. Então, ou seja, né, ele vai flutuar, né, em função dessas oscilações climáticas, por exemplo. Tá? Então, quando você pega um intervalo curto, você pode estar pegando uma subida ou uma descida de algo que está, na verdade, indo em direção oposta. Né? Por exemplo, se a gente está... Nós estamos falando, podemos falar, né, aqui, uma analogia, né, que não é isso, mas tem a ver com isso. Mudanças climáticas, por exemplo. Né? A gente está observando agora um período de aquecimento. Né? Estamos num período de aquecimento, né, indo num período interglacial, né? Saímos do período glacial, se pegar há 21 mil anos atrás, né? Estamos subindo, estamos aquecendo, tá? Agora, se você olhar, talvez, num determinado ano, ou um conjunto de alguns anos, talvez a média da temperatura pode ter diminuído, tá? Em alguns lugares ela pode ter diminuído. Mas aqui está mais frio e tal. Não, tudo bem, mas assim, quer dizer que ali está mais frio, porque durante esses anos ficou um pouco mais fria a média, não quer dizer que a Terra parou de esquentar. Se você ampliar o olhar, você vai ver que a tendência dela é de aumentar. Né? E se você ampliar mais ainda, você vai ver que pode ser que ela, né, se você olhar a Terra hoje, ela está esquentando em relação ao que era no último glacial, em relação ao que era durante o Holoceno, durante o Pleistoceno. Mas se você voltar para o Plioceno, para o Mioceno, se você voltar 10 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos atrás ou mais, você vê que a Terra, na verdade, era mais quente. Né? No fundo, a Terra, numa perspectiva maior, ela está até esfriando, né? Só que ela está esfriando, mas dentro do período que a gente está, na verdade, ela está esquentando. Tá? Então, essas mudanças, né, locais, assim, menores, é que acabam não sendo refletidas nas medidas maiores. Né? Então, a mesma coisa. Né? Mudanças evolutivas acontecendo aqui, elas podem se anular quando for medidas numa escala maior, e elas podem se anular quando for medidas numa escala maior ainda. Então, elas vão diminuindo, né? Essas diferenças vão diminuindo. Tá? O Simpson cunhou alguns termos para essas taxas, né? Então, essas taxas que a gente observa em experimentos de seleção artificial, por exemplo, que são extremamente altas, né? Ele chamou de taquitélicas, né? Então, lembra de taquicardia, né? O coração bater muito rápido, taquitélicas, né? Essas taxas típicas do registro fóssil são taxas que são braditélicas, né? São lentas, né? Lembra da bradicardia, que você tem o coração batendo mais devagar, né? Então elas são braditélicas, são taquitélicas, né? As taxas normais, vamos dizer assim, né, esses números que a gente observa aí seriam taxas orotélicas, mas taquitélicas seriam clássicas de colonização, seriam taquitélicas também, né? E talvez a braditélica seriam as mais baixas aqui, talvez, né, essas taxas em torno de 0,05, alguma coisa assim, seriam as taxas orotélicas, taxas típicas, né? E é interessante a gente ver o seguinte, né? Isso daí está de acordo com o que a gente imagina, com o que a gente prevê, né, olhando para a síntese moderna, para a seleção natural, para a mudança em frequência de alelos, né? Ou seja, a gente espera de fato que, sob forte pressão de seleção natural, ou sob forte pressão de seleção artificial, principalmente, você vai ter uma taxa de evolução mais alta. Porque a pressão está forte, então a taxa muda mais rápido, né, responde mais rápido. A colonização é a mesma coisa. A colonização, você está lá com um conjunto pequeno de indivíduos num ambiente diferente, com forte pressão de seleção, deriva, taxa de evolução mais alta, tá certo?
No registro fóssil, quando você está tendo, né, aí você já não vai observar mais isso. Claro que a colonização acontece lá no registro fóssil, só que ela fica mascarada pelo grande esquema do registro fóssil. Tá? Então a gente tem taxas braditélicas, taxas taquitélicas aqui em cima, certo? E a gente pode... existem outras maneiras de medir taxas de evolução, tá? Quantitativamente, né? O Darwin foi uma delas, mas depois foi criado o chamado Haldane, que é uma outra medida de taxa de evolução, que ele mede a mudança de uma geração para outra na média de uma medida e mudança em termos de desvio padrão. Tá? Então ele leva em consideração a distribuição normal das características. Porque realmente, né, como eu mostrei para vocês, eu fiz a medida de um dente de cavalo, mas, poxa, os dentes de cavalo variam, né? Nem todos os cavalos, mesmo da mesma espécie, eles não têm todos exatamente a mesma medida, essa medida varia. Né, a altura da coroa do dente varia. Tá? Então, para lidar com essas variações normais das medidas, existe a medida em Haldane. Então, o Haldane ele leva em consideração a média, o desvio padrão, e leva em consideração essa mudança de um desvio padrão por geração, que seria um Haldane. Tá? Mas mesmo quando a gente faz isso, a gente observa o mesmo padrão. Né? Então, esse gráfico aqui está mostrando a plotagem de taxas de evolução calculadas em Haldane, tá vendo? Para organismos vivos, né? Então experimentos de seleção artificial, colonização e registro fóssil. Tá? Então, de novo, ó, o tempo que a gente mede, tá? À medida que aumenta o tempo, diminui a taxa de evolução. A taxa de evolução é maior nos experimentos que duram pouco tempo, nas amostras que têm pouco tempo, e menor naquelas que têm mais tempo. Né? Então, o registro fóssil está aqui e viventes está aqui, o mesmo padrão. Tá? Que é compatível com a evolução por seleção natural e todas aquelas questões da síntese moderna. Tá? Bom, no próximo episódio a gente vai ver outras maneiras de calcular taxas evolutivas.